E ultimamente a gente está vendo o mundo colocar um prefixo na frente dessa palavrinha, né? A gente está sempre escutando mais sobre infelicidades do que a própria felicidade na Terra. E a gente sabe que tem sempre um porquê, né? Tudo que acontece no planeta Terra tem algo relacionado a uma questão por trás, né? Então sempre tem Deus, né, com os seus desígnios, guiando todas as ações que acontecem no planeta. Então guerras, né, todas essas questões que a gente está vendo ultimamente tem um porquê, né? A gente sabe que a Terra está num processo de transição planetária, né, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e com base nisso a gente tem toda uma questão de movimentação cósmica, fluídica, que vai acomodar essa nova vertente que a Terra vai passar, né? E a Terra, ela se torna um planeta de regeneração quando os habitantes da Terra estão regenerados, né? Então a gente tem, esse mecanismo acontecendo, né, que muitos estão vindos para que tenha a última oportunidade, né, de permanecer nesse mundo, né? Então essa turbulência que está acontecendo no nosso planeta, ele tem todo um planejamento, né, trabalhado ali na espiritualidade. Então quando a gente olha um pouquinho da infelicidade, a gente traz aqui de novo para que a gente consiga olhar os pontos positivos de tudo que acontece na nossa vida, né? Se eu fizer essa pergunta para vocês, né? O que é felicidade? A gente está aqui com uma média de 50 pessoas. Eu aposto com vocês que eu vou ter 50 respostas diferentes. Porque a felicidade para a gente, né, nesse estágio evolutivo que a gente está, né, nesse espírito ainda caminhando rumo à evolução, ela é uma felicidade relativa, uma felicidade imediatista, né? Para uns vai ser ganhar na Mega Sena, aquela pessoa que está bem materializada ainda. Para outros, o que importa ganhar na Mega Sena se eu estou com uma doença grave? Então a felicidade para mim vai ser me curar daquela doença. Outros não tem um prato de comida, então a felicidade dele é se alimentar. E assim a gente vai encontrando cada um de nós aqui com os nossos problemas. E eu vou contar um segredo para vocês: todos nós temos um monte de problemas para resolver, né? Nós estamos aqui para ter as provas e expiações, né, na derradeira reencarnação que a gente está, para que a gente consiga, na próxima que a gente vier, estar no mundo, né, pré-regenerativo, né? Então, a felicidade para a gente vai ver aqui que ela é relativa no estágio evolutivo que a gente está. Mas a gente quer sair daqui hoje tendo uma visão um pouquinho diferente, que a gente vai conseguir aí trazer com base em vários autores que eu trouxe aqui para nós hoje discutirmos. Diógenes, na Grécia Antiga, traz para a gente que o homem, para ser feliz, tem que se despojar do supérfluo e viver o necessário, né? Grécia Antiga, lá atrás, né, muito tempo, ele já trazia esse ensinamento, né? Quantos de nós, né, trabalhamos em virtude de ter o supérfluo aqui na Terra? Quanto que a gente busca e almeja, né, a cada dia se martirizando para que a gente conquiste algo que é um supérfluo, né? A gente já conseguiria viver sem aquilo e a gente fica atrás, né, com esse ímpeto de querer sempre conquistar algo além, né? Isso, se não nos faz mal, é excelente, porque a gente vai conquistando, vai aprendendo e passa a ter uma facilidade e uma condição de, com aquilo que a gente conquistou, conseguir ajudar mais pessoas. Mas se isso torna a nossa obsessão e faz mal, né, obviamente a gente precisa colocar o pé no freio e entender aonde que a gente está, né? Aqui a gente veio para evoluir moralmente e espiritualmente. Esse é o nosso único objetivo. Todo o resto faz parte de uma questão temporária dessa nossa existência,
né? E aí a gente vai conseguindo trabalhar com a parte material, que é onde a gente está hoje, né? Mas o grande objetivo nosso é a evolução moral e espiritual. É isso que a gente tem que sempre colocar em mente. Se eu estou desviando da minha evolução moral e espiritual para eu ter uma evolução material, a gente precisa colocar a mão na consciência e trazer de novo o pé no chão, né? As duas coisas elas podem caminhar juntas. Agora, se a material está indo para um lado e está me prejudicando nesse meu principal objetivo, eu preciso ter, né, novamente essa reflexão. Então, desde a Grécia Antiga, daí passando agora para os ensinamentos de Jesus, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então é isso que a gente precisa sempre colocar. Aonde que a gente está colocando os nossos esforços aqui na matéria. Sob o ponto de vista moral, só seremos felizes se tivermos a consciência tranquila e a fé no futuro. Então não basta eu ganhar na Mega Sena, né, viver a vida ali à torta e à direito, sendo que a minha consciência está ali atabalhoada, né? Toda vez que eu descanso a cabeça no travesseiro, eu vou ter o meu momento ali de angústia, né, de dor, de sofrimento, porque eu não estou feliz, né? Eu estou materialmente feliz. O que a gente precisa aqui é estar moralmente e espiritualmente, né? E aí que traz essa questão. E a gente só consegue ser feliz quando a gente tem essa fé no futuro, né? De que a gente está passando por isso, porque tem uma causa, uma consequência, né? E que logo isso vai ser um novo passo rumo à nossa evolução. Enquanto houver infelicidade na Terra, não seremos 100% felizes, né? E aí a gente passa a entender um pouquinho de abrangência e coletividade, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente vai ter essa noção de coletividade, né? Nós somos seres coletivos. Nós não conseguimos sobreviver sozinhos aqui na Terra e no mundo espiritual. Então, quando eu estou feliz, mas o meu próximo não está, eu não consigo ter 100% de felicidade. Como é que uma mãe vai ser feliz sendo que o filho dela não está feliz? Como é que um pai vai ser feliz sendo que o filho não está feliz? Né? Como é que um filho vai ser feliz sendo que o pai não está feliz? E aí a gente começa a ter, nesse ciclo bem próximo que é a nossa família, a gente já começa a perceber isso. Mas, quando a gente passa a ter uma abrangência que todos nós somos filhos de Deus, então por isso a gente está numa grande coletividade familiar, a gente passa a entender que a pessoa que está ali fora da casa, que a gente nem conhece, se ela está passando por uma necessidade, eu sinto no meu coração, né? E aí a gente começa a ter essa questão que aqui na Terra nós temos felicidades relativas. Toda vez que a gente coloca a mão na consciência, a gente vê que a gente poderia fazer mais em relação ao próximo do que a gente está fazendo. E aí começa a ter essa dor de consciência nossa em relação ao que é feliz, né, ao que é felicidade pura e ao que é felicidade relativa no final do dia. A felicidade ela não é pessoal, então, né? Ela não é única para mim. A felicidade ela passa a ser da coletividade onde eu convivo, né? Se só a encontra em si mesmo, se não pudesse fazer com que os outros a partilhassem, seria egoísta e triste. E aí a gente vê os nossos dois grandes vilões do nosso processo evolutivo, o orgulho e o egoísmo. Se eu sou orgulhoso, né, eu só penso em mim. Eu não tenho repúdio a ter a coletividade e ajudar o próximo. E se eu sou egoísta, muito mais, né? Aí sempre eu tenho o meu olhar, o que é bom para mim, e acabo, né, não tendo o esforço necessário para que eu consiga ajudar a coletividade onde eu estou. Ela está na comunhão de pensamentos que une os espíritos simpáticos, né? Então Kardec traz para a gente que a felicidade ela passa a ser, né, quando eu irradio, né, pensamentos positivos, ações positivas, e aquele ambiente passa a ser um ambiente feliz. Divaldo traz que para ser feliz, e aí vamos ver se a gente faz um pouquinho do que Divaldo está nos ensinando. Amar a vida e não as coisas da vida, né? Quantas vezes a gente fica
focado nas coisas da vida e esquece da vida que a gente veio fazer, né? Lembrando que tudo que acontece com a gente, né, a gente foi lá e implorou para fazer, né? O nosso processo reencarnatório, que a gente tem uma bagagem a resgatar, né, das vidas passadas. A gente tem uma lista enorme lá, a gente levou para o nosso mentor espiritual, falou assim, eu quero ir com essas 50 coisas lá, que essa próxima encarnação eu vou aproveitar. O nosso mentor foi lá e falou assim, não, tenta levar essas 5, né? Já caiu de 50 para 5, que daí você vai conseguir fazer. E a gente vem aqui, faz 2 e leva mais 2 de volta ainda, né? Então, quanto que a gente está aproveitando a nossa existência e cuidando da nossa vida e não das coisas da vida, né? Desse foco que a gente vai se perdendo. Evitar qualquer tipo de pendência emocional perturbadora, né? Como que eu estou na minha questão com o meu próximo, né? A gente às vezes tem uma dificuldade muito grande, com base no nosso orgulho e do nosso egoísmo, de perdoar e ser perdoado, né? Então, como com essas amarras que a gente vai conquistando, entre aspas, ao decorrer da nossa vida, a gente está carregando, né? Quanto mais amarras, mais pendências a gente tem emocionalmente, é como se a gente estivesse carregando um grande saco de problemas, isso vai ficando pesado e vai dificultando a nossa caminhada. Então a gente tem que largar essas coisas, né? Perdoar, deixar as coisas para trás. Evitar essa dependência emocional. Ter o autoconhecimento, eu não sou a raiva, eu estou com raiva, né? Quantas vezes a gente está olhando para nós mesmos, entendendo por que a gente está agindo daquela forma, né? Que às vezes muitas das coisas que acontecem com a gente é do jeito que a gente está vendo aquela situação, né? Se a gente consegue colocar o pé no chão, abrir o leque, né, entender o que está acontecendo de fato, a gente passa a ter um pouquinho mais de leveza, né? Lembrando, todos nós somos espíritos imperfeitos e estamos aqui na Terra para aprender, né? Da mesma forma que eu estou aqui e vou errar, o meu próximo também vai errar. E por que eu acho que quando eu erro eu devo ser perdoado e quando erram comigo a coisa muda, né? Essa está a grande diferença, né, de como que a gente consegue abrir esse leque, né? E ainda as coisas que estão acontecendo aqui com a gente é coisas pequenas, minúsculas, perto da grandiosidade que Jesus nos pediu quando Ele disse, amai vossos inimigos, né? Hoje a gente tem dificuldade de amar uma pessoa da família, né, um ente próximo, ou quem sabe alguém que nunca fez nada pra gente, que a gente vê ali numa situação de rua, por exemplo. A gente tem essa dificuldade, porque a gente está ainda muito enraizado naquelas pessoas mais próximas, né? Jesus pediu para a gente amar os inimigos, né? Então, pessoas que não fez nada para a gente acaba passando e nem se importando, quiçá os inimigos que fizeram, né? E aí que começa a ter essa questão do autoconhecimento, da elevação moral e de entender onde que a gente está indo com base na nossa encarnação. Qualquer coisa de fora nos afeta quando não estamos bem por dentro, né? É o que a gente chama aqui no Espiritismo da nossa reforma íntima, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar, né, o nosso autoconhecimento, a nossa evolução moral, a gente precisa, porque é aí que a gente vai passar a conseguir enxergar a vida de outra maneira, né, e de agir de uma forma mais positiva. O psicólogo americano Hal Urban estabeleceu 3 maneiras de encarar a vida e ser mais feliz. A primeira, pense com a mente aberta e aprenda a ouvir o que cada pessoa com ideia diferente ou iguais às nossas tem a nos dizer. Então aqui é não se feche para o contrário, né? Toda vez que a gente acha que a gente tem a razão total, que aquele conhecimento que a gente tem é o único e o suficiente, a gente acaba colocando uma própria barreira entre nós de enxergar o outro da outra forma, né? E aí que a gente vê, principalmente em tempos de política, né, como que a gente se fecha e repudia a ideia alheia, né? Por que aquela pessoa pensa daquela forma? Qual que é a situação que levou ela a aquele entendimento?
É isso que é a coletividade, é isso que a gente abrir a mente e amar o contrário, né? Se a pessoa ela tem aquela visão, passa a querer entender aquilo, né? Qual que é o porquê das coisas? Porque se eu me transformo e coloco uma barreira, eu evito essa aproximação e eu carrego isso para outras e outras encarnações futuras desse repúdio, que às vezes é uma questão de trocas de ideias e de entendimento, né? Aqui é um exemplinho muito pequeno de uma situação política que está no dia a dia nosso. Imagine outras e outras coisas que às vezes uma conversa pode abrir grandes caminhos, né? E evitar passagens, né, perturbadoras de várias e várias encarnações tentando esse resgate. Quando a gente trabalha, né, em sessões mediúnicas, a gente vê muito disso, né? Às vezes faltava o espírito ali naquela situação ter um contato com alguém para que ele conseguisse explicar aquela situação de uma outra forma. Aí abre aquela visão e o espírito é encaminhado, né? Então, quantas e quantas vezes a gente evitar essa barreira passa a nos dar grandes oportunidades de crescimento espiritual. Pense por si mesmo, evite ser teleguiado, evite ser espelho do pensamento dos outros. Uma coisa é a gente entender o contrário, outra coisa é a gente ser influenciado e agir conforme o outro está falando, né? E aqui tem uma grande diferença. A gente precisa compreender as coisas, mas agir conforme as nossas convicções. Por quê? Porque o que é do outro é do outro. As minhas ações sou eu que respondo, né? Seja pelo bem e seja pelo mal. Então a gente precisa sempre ter essa consciência. E haja de modo construtivo. Faça o bem, doe o amor, acenda a luz do próximo. Ame, né? Então, eu escuto o outro, entendo aquele contexto, tenho as minhas convicções e ajo de uma forma construtiva. Nunca para destruir, né, aquele pensamento, aquela ação. Eu ajo para construir, eu ajo para trazer algo de positivo naquela situação. E faço isso com muito amor. O homem é por natureza insaciável, né? Para a gente nunca tá bom. Se eu estou numa situação, eu queria estar em outra, né? Aquela grande frase que a grama do vizinho sempre é um pouquinho mais verde que a nossa, né? Então é isso que a gente tem que começar a evitar, as comparações. Cada um tem uma jornada, cada um tem um histórico e cada um tem um momento que está passando aqui na Terra, né? Uns estão passando por uma prova específica de uma doença, outros estão passando pela prova da pobreza, outros estão passando pela prova da riqueza. E assim cada um está seguindo conforme a sua jornada e planejamento reencarnatório, né? Então não dá para a gente comparar. Cada um está em estágios completamente diferentes, né? Às vezes aquele que a gente, né, julga inferior, moralmente, espiritualmente, está muito acima de nós, né? Quem que assistiu o Nosso Lar, né? Que André Luiz vê lá a paciente dele, né, que era humilde aqui na Terra, né, numa esfera evolutiva superior. E ele questiona, ele fala, nossa, mas como que ela está em cima e eu que era médico lá na Terra estou nessa situação? Porque o que vale é o grande progresso espiritual, né? O que ele era aqui na Terra, lá pouco importa, né? E assim que a gente vai tendo essas dimensões do que a gente olha para cá e do quanto que isso vale na verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. O Espírito Vinícius traz que sem fé ninguém pode ser feliz. E por quê? Porque, novamente, quando a gente está nesse estágio, a gente vai até um limite, né? Então o Espiritismo ele vem, explica muitas coisas com base na ciência, na sua filosofia, mas a gente passa a ter um limite de compreensão, né? Por quê? Porque a gente ainda não está apto a ter esse conhecimento, né? Então, o que é Deus? A gente sabe que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? E aí chega no nosso limite de compreensão. E o que vai além dali? Além dali vai a fé, né? Porque se a gente não tiver fé, a gente passa a questionar as questões que acontecem.
Ai, por que tem tanta guerra no mundo, sendo que vai virar um planeta de regeneração onde o bem vai ser prevalente ao mal? Por quê? Porque existe alguma coisa que está regendo esse planeta e que, nas suas leis de causa e efeito e de oportunidades reencarnatórias, né, tem essa situação. Mas isso é fé no final do dia, né? A gente vai passando a acreditar nesse ponto. E isso faz com que a gente ganhe uma segurança e um conforto para que a gente consiga, nas nossas ações e nas nossas necessidades de agora, na nossa atual situação, conseguir caminhar, né? Então as preocupações que a gente tem, acima disso, desse conhecimento que nos cabe, deixa para frente, né? Quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai conseguir, né, ter essa visão. Então vamos nos preocupar com o que a gente precisa fazer, que já é bastante coisa e já é o suficiente nesse primeiro momento. Então a fé no futuro dá ao adepto sincero segurança e autoconfiança de que o bem vencerá, né? Então a gente precisa acreditar que no final do dia o bem vai vencer essa batalha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, primeiro foque nas suas ações, né, em relação ao seu autodesenvolvimento, né, moral e espiritual, que a gente está seguindo o caminho de Jesus e está indo, né, rumo ao reino dos céus, e o resto vai vir de uma forma orgânica, né, natural, em relação a esse processo. Se você busca a sua própria felicidade, ela não será encontrada. Aí de novo, né, o eu, né, o egoísmo e o orgulho. Mas se você busca proporcionar felicidade ao outro, a sua o perseguirá. É uma frase de Buda. Quem aqui ficou triste, revoltado, com raiva, fazendo bem, ajudando alguém? Impossível, né? Quando eu faço bem, automaticamente, seja na minha forma de pensamento, né, espiritual, ou na minha própria produção química dentro do meu corpo, né, os hormônios, eles vão se aflorando ali, e isso instintivamente me faz me sentir melhor, porque eu estou ajudando alguém, né? E é isso que ele traz. Quando a gente vai buscar essa ajuda, essa caridade, a gente encontra a felicidade. Agora, quando eu penso só em mim, aí entra naquela questão que a gente falou lá atrás, que a gente põe a cabeça no travesseiro e olha que ao meu redor tem muito sofrimento, muita dor, e que eu podia ter feito mais. Aí a minha felicidade passa a ser bem pequenininha. As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram, as criam, né? E aí que está essa questão da ajuda ao próximo, da caridade. Quanto de nós estamos precisando, né, que todas as estrelas, os planetas se alinhem para que a gente consiga falar agora, hoje não está chovendo, né, hoje eu já fiz todos os meus serviços, e agora está bem tranquilo para que eu consiga ajudar o próximo, né? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente tenha essa consciência natural que a gente precisa fazer, que essa coletividade que nos cerca também seja feliz, né? Também progrida nisso, né? Então não espere todas as condições propícias para agir, haja com o que tem, né? A gente precisa fazer mais do que a gente fez ontem e amanhã mais do que hoje. Sempre assim. A gente precisa evoluir, né? O nosso objetivo aqui na matéria é evoluir, né? E quanto que a gente está fazendo isso? Então a gente não pode esperar que tudo esteja conforme para que a gente consiga agir. Se eu não tenho como ir em algum lugar, pelo menos uma prece, em algum momento eu tiro do meu tempo e dou aquela energia. E é isso que a gente tem que fazer, né? Um pouquinho por vez, para que isso torne-se natural. O progresso é impossível sem a mudança, né? Então nada que está na inércia vai ter uma reação, né? A gente sempre precisa dar o primeiro passo para que a gente consiga ali depois caminhar. Aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada, né? É o que a gente chama de reforma íntima. Então se eu não dou esse primeiro passo do conhecimento, da prática do bem, isso vai passando o tempo e eu vou deixando, né, grandes oportunidades para trás, né? E é isso que
o George Shaw traz para a gente. Felicidade é a certeza que nossa vida não está passando inutilmente, né? Quer mais felicidade que isso? Né? Ou infelicidade, quando a gente coloca lá a mão na consciência e fala, nossa, olha, passou o ano inteiro e eu não fiz uma ação positiva. Passou 10 anos e eu não fui visitar aquela pessoa que eu falei que ia. E assim vai, né? Sucessivamente a gente vai deixando sempre, né, para o dia de amanhã, né? Quando a gente já podia fazer bastante coisa agora. Não existe um caminho para a felicidade é o próprio caminho, né? Então a felicidade ela não é um objetivo, ela é tudo que cerca e todas as ações que a gente vai executando ao longo dessa jornada, né? A maior felicidade que a gente escuta, né, na literatura espírita e os próprios espíritos contando em sessões mediúnicas é quando um espírito desencarna e ele olha ali o planejamento encarnatório dele e fala, nossa, eu consegui, eu cumpri, eu venci, né? Essa é a maior felicidade que um espírito pode ter, né? Então a felicidade é o caminho que ele fez, é as ações que ele colocou e o esforço que ele conseguiu vencer ali, né? Quando Jesus fala que ele venceu o mundo e que a gente consegue também, é nesse sentido, né? É nas ações que a gente vai fazendo, nesse processo de evolução que a gente vai construindo, para que depois, lá na frente, a gente consiga, né, essa felicidade plena. Respire fundo, caminhe 2 passos, olhe para o céu azul. Nesse exato momento, 3 milagres aconteceram na sua vida. Então você respirou, você caminhou e você enxergou, né? Coisas que a gente faz todos os dias e acaba não dando a devida importância, né? Tem gente que tem dificuldade, que respira por aparelhos, tem gente que tem dificuldade motora no caminhar, né? E tem gente que tem dificuldade ali na visão, né? Então, quanto que a gente dá de valor a essas pequenas coisas, né? Agradece e usa esses pontos positivos, né, ao bem e ao próximo, né? Se você quer ser feliz, seja feliz, né? Isso é uma opção que a gente tem, é uma escolha, né? Com problemas, né? Cada um com o seu, lembra lá atrás, né, do que é felicidade para cada um, mas que aquilo seja um processo de entendimento que é uma etapa que a gente precisa cumprir e não um karma, uma questão que vai nos colocar para baixo. Aquilo ali é uma situação momentânea com base na nossa eternidade espiritual que a gente vai passar a cumprir e vai progredir, né? Isso que a gente precisa ter na consciência. Kardec indaga aos espíritos, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Então aqui pode ser um lugar que a gente vai ser feliz, né, completamente? Não, né? Os espíritos ali com Kardec na codificação sempre muito enfático, né, para não deixar dúvidas para a gente. Não, por isso a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então aqui na Terra é para a gente fazer provas e expiações, para que a gente coloque em prova o que a gente aprendeu e resgate as ações que a gente precisa resgatar. Aqui ainda não é um mundo feliz, a gente vai chegar lá, né? A gente vai caminhar com uma evolução, mas por enquanto a gente precisa resgatar e crescer moralmente até que a gente consiga chegar nessa situação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra, né? E aqui que é a grande sacada, né? Como que a gente enfrenta os nossos problemas? Se a gente enfrenta com positividade, isso passa a ter uma suavização, né? Agora, se eu tenho um problema e eu vou lá para baixo, né, com negatividade, com pensamento que não vou conseguir, aí tudo fica mais difícil. Confiai-vos à suprema sabedoria, né? Confiamos em Deus. Desempenhai a tarefa que ela vos distribuiu e que livremente, antes de nascerdes, haveis aceitado, né? E aqui é um grande ponto também, né? Muitas das coisas que hoje a gente reclama, que a gente olha para o céu e fala, por que comigo, Deus? Se a gente voltasse lá atrás no nosso planejamento reencarnatório, a gente estava de joelho pedindo para que a gente conseguisse ter essa oportunidade de resgatar. Então, essa consciência que a gente precisa ter quando a gente tem, né, um problema para enfrentar. É difícil? Muito difícil, porque a gente ainda está nesse processo de compreender as questões, né? Então,
Sempre que a gente tem algo, a nossa primeira, de uma forma natural, é a gente, né, sempre se questionar, sempre falar por que comigo, né? Mas daí quando a gente vai, né, colocando um pouquinho da consciência, um pouquinho dos ensinamentos que a gente teve, né, e tendo essa visão do todo, né? Lembre que a vida, ela é muito maior do que esse momento que a gente está aqui na Terra. Aí começa a ter essas visões e um pouquinho, né, dessa suavização que a gente viu ali no slide anterior. Podemos enganar o mundo, ludibriar nossos semelhantes e esconder-nos por trás das aparências, né? Então a gente consegue fazer tudo isso, né, com base no outro. Eu posso estar aqui contando uma piada, mas por dentro eu estou extremamente triste, né? Então isso a gente consegue esconder, né? Mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar ou nos esconder da nossa consciência, então das ações, né, do peso que a gente podia ter feito e não fez, ou de uma situação que a gente sabe que errou, né? Então aí que a gente começa a ter a nossa consciência ao nosso favor, né? Como que ela nos impulsiona a fazer coisas diferentes, né? Não nos jogar para baixo. O seu otimismo vai atrair mais otimismo, né? Então a gente sabe que pensamento já é ação, né? Então sempre que eu tenho um pensamento, que eu faço uma emanação positiva, né, isso é troca de energias, né? Aqui a gente sempre troca energias. Então é isso que ele está trazendo, né? Para que a gente consiga sempre fazer coisas positivas, para que a gente atraia coisas positivas, seja com energias, seja com, né, amigos aí que estão com nós. O mundo é energia boa atrai energia boa, o bem atrai o bem, o mal atrai o mal, né? Então sempre quando eu estou numa situação de energia baixa, o que a gente precisa fazer? Tentar nos conectar e elevar essa energia, né? Trazer positividade. Como que eu faço isso? Oração, né? Orar e vigiar, colocar uma música que elevante o astral ali daquela situação, para que a gente consiga sair e trabalhar, né, essa questão da energia. Porque se a gente fica para baixo, né, a gente vai atraindo energia negativa, atrai irmãozinhos negativos que vão ali trabalhando, né, para que a gente não consiga sair daquela situação. A alegria desse modo resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros da paz interior, né? Então é isso que Divaldo nos traz, que quando a gente passa a ter positividade, ter alegria, né, a gente começa a atrair coisas boas e no final do dia a gente tem uma positividade na vida. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas, né? De novo, né? Quando eu me coloco nessa condição de ajudar, de positividade, né? Eu começo a atrair coisas boas para cima de mim, que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das suas tarefas, né? Quantos casos a gente já viu, né, que uma pessoa começou um negocinho bem pequenininho ali na sua região e aquilo se transformou, né, em algo grandioso. Um exemplo, Divaldo Franco, né? Não tinha nada, começou com uma coisinha e lá hoje ele tem lá a Mansão do Caminho, né, acolhendo centenas e centenas de pessoas. Por quê? Porque ele começou, as pessoas viram que era algo bom e naturalmente as pessoas vão se conectando para também fazer o bem. A verdadeira felicidade é a evolução espiritual, né? Então a busca pela felicidade suprema é o objetivo final de todos os espíritos, né? Jesus já nos trouxe, né? Sede perfeitos assim como vosso Pai é, né? E aqui a gente tem o ciclo ali da evolução dos planetas. Então a gente teve a Terra primitiva, a gente conseguiu caminhar, né, nesse processo de evolução, chegamos à expiação de provas, agora a gente está indo para esse processo de regeneração, e aqui ela não é uma escada, né, não são degraus, são rampas. Então isso vai acontecendo que a gente nem sente, na hora que a gente vê, a gente já passou para aquele novo estágio. Então isso vai sendo aos poucos. Depois a gente vai para os mundos ditosos, depois a gente vai lá para os celestes divinos, onde de fato o bem ele é prevalente, e aí sim a gente tem a felicidade plena.
Percebam que quando Jesus nos traz que Ele vai nos trazer a terra prometida nada mais é que isso aqui. Um dia o nosso planeta, assim como nós, né, estaremos naquele estágio final. E aí a gente sim vai ter a nossa terra prometida, a terra da felicidade. A reencarnação é essencial para o desenvolvimento da inteligência e da moral através do trabalho e das experiências. A felicidade é proporcional ao progresso espiritual. Quanto mais eu evoluo, menos eu erro, mais próximo de Deus eu estou e mais espíritos, né, que estão numa condição também de evolução estão próximos de mim, então eu tenho menos essa questão da negatividade, das provas e expiações, aí eu passo a ter, né, uma questão de felicidade um pouco mais plena, né? Ainda como a gente tem todos esses processos, né, sendo trabalhados junto da nossa evolução, a gente tem momentos felizes, né? E é isso que a gente precisa valorizar, porque quando a gente tem momentos felizes, a nossa energia se eleva e a gente consegue ter momentos de prática de bem, né, de momentos que a gente consegue despender em caridade, e aí sim a gente consegue fazer um esforço e dar passos maiores na nossa evolução. A Terra é um mundo de provas e expiações onde a felicidade completa não é alcançável, né? A gente viu isso. A felicidade relativa é encontrada na prática da lei de Deus, no amor e na caridade. Então aqui a gente vai ter isso, né? Eu quero ter um momento feliz, corre lá e faça o bem, corre lá e faça a caridade. Aí é a certeza que vai ter. Qualquer outra situação vai ser, né, pingos de felicidades ali momentânea, porque depois a gente vai sempre tendo que trabalhar no nosso processo evolutivo. O sofrimento é o supremo pedagogo da alma, né? Então aqui a gente ainda está nesse processo de evolução que a gente vai aprendendo com os nossos erros e com os nossos acertos, e aí a gente vai trabalhando. As dificuldades nos impulsionam ao crescimento e à busca por uma felicidade mais profunda. Então, sempre que eu vou conseguindo esse processo evolutivo, eu vou ganhando fôlego de falar, nossa, agora o próximo passo vai ser melhor. Nossa, eu fiz aquilo e foi bom para mim. Então, eu vou conseguindo, né, trabalhar nessa questão de evolução. Espíritos perfeitos encontram felicidade no conhecimento, na ausência de paixões negativas e no amor que os une, né? Então, quanto mais evoluído eu sou, em termos de conhecimento, menos paixões negativas eu tenho, né? Porque eu estou nesse processo de evolução, e no amor que eu pratico em relação ao próximo. A felicidade não é ociosidade, mas sim o serviço à harmonia universal. Jesus é o grande mestre e regente da Terra, né? Então todos nós estamos sobre a regência dele. Hoje na Terra estamos aí próximos de 8 bilhões de espíritos encarnados, e a proporção é de 1/3 contra 2/3 de desencarnados. Então a gente está falando aí de 30 bilhões de espíritos vinculados ao nosso planeta Terra, sob a batuta de Jesus, né? Então, se a nossa expectativa ali, quando a gente terminasse todo esse processo evolutivo, era sentar numa nuvem e tocar harpas, a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Como que a gente vai ser feliz sendo que temos, né, um monte de espíritos ainda precisando da nossa ajuda? Então, a ajuda e a felicidade que esses espíritos, quando eles atingem o ápice, é fazer com que aquela nova coletividade consiga progredir da melhor forma. Então essa é a missão de Jesus, né? Trabalhar essas 30 bilhões de almas, que ele consiga fazer com que todos nós do rebanho chegamos aí no estágio evolutivo, né? Então lá não vai ter ociosidade, vai ter muito trabalho a serviço dessa harmonia universal. A verdadeira felicidade reside na conquista de bens espirituais, né, não os materiais, como o amor, a paciência, a fé, a bondade, não em bens materiais passageiros. As paixões materiais levam à infelicidade, porque quando eu crio grandes expectativas materiais e quando eu não as alcanço, eu me frustro, eu abaixo a minha evolução e aí abaixo a minha energia, abaixo o meu pensamento, e aí eu tenho todo aquele ciclo, né, de trazer energias negativas para perto de mim.
A felicidade é assegurada ao se esforçar para melhorar a si mesmo, né? Então, quanto que eu coloco de esforço para me melhorar? A calma, o contentamento e a paz interior são frutos do dever cumprido e da prática do bem. A felicidade plena do espírito deriva da felicidade que ele proporciona aos outros, né? Então, sempre aos outros, né? Esse é o ponto principal. A importância de aproveitar cada oportunidade para servir e aliviar o sofrimento alheio, né? Então, quanto que eu coloco da minha energia para fazer uma caridade e aí sim conseguir a felicidade para mim. Na vida material, a felicidade se encontra na posse do necessário, né? Então, eu não crio grandes expectativas, eu tenho aquilo que eu preciso para trabalhar aqui na matéria. Na vida moral, reside na consciência tranquila e na fé no futuro, né? Então, quando eu tenho a consciência tranquila, que eu consigo deitar no travesseiro e dormir tranquilamente, já começo a ter essa felicidade sendo mais aflorada. E a fé no futuro, né? Porque daí eu não me preocupo com o pós, que eu ainda não tenho e o que eu não controlo, né? Ali eu tenho a fé que algo está fazendo, né, essa regência. Evitar prejudicar o próximo e buscar ser útil e agradável são passos essenciais, né? Então, a gente já viu que não basta não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. Se a gente ainda está fazendo mal, aí a gente está muito atrasado. A gente precisa correr porque o planeta está virando a regeneração. Será que a gente vai estar lá se a gente continuar agindo, né, com mais mal do que bem? Então, estamos aí, né? Somos os trabalhadores das últimas horas ali, a gente precisa acelerar esse processo. As ações positivas constroem o caminho para a felicidade. O Espiritismo nos convida a uma atitude passiva dinâmica. O que significa isso? Aceitando as vicissitudes, então eu compreender que aquilo que eu passo tem um porquê, né? A gente já viu, a gente entende no processo reencarnatório que muitas das coisas que a gente passa hoje são consequências de atitudes que a gente fez lá atrás, né? Então a gente entende isso, né? Mas trabalhando por superá-las, né? Não basta eu falar, nossa, eu tenho que passar por isso, então agora, né, vou ficar numa cama e não vou esperar a vida passar. Não, a gente precisa acelerar esse processo, a gente precisa, né, sempre ter esse objetivo de superar essas nossas vicissitudes. E aqui, né, a prática do amor e da caridade. A gente tem lá, fora da caridade não há salvação, né? Então a gente viu que tudo que a gente vê em relação à felicidade é quando a gente vai e faz algo para o outro, né? Essa é a grande felicidade. Então a gente trouxe aqui que fora da caridade não há sorrisão, né? Então se eu não pratico a caridade, se eu não pratico o bem, eu não vou ser feliz. É isso que a gente precisa saber aqui hoje. E aí, terminando com essa frase de Chico, a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, né? Então, tudo matéria, né? A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. E está tudo bem. O que a gente não pode mesmo nunca é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, ter fé mais ou menos, e não, senão, né, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos, né? Então a gente precisa ser positivo, né? E sempre tendo aquela grande consciência de que o que o outro faz para mim é problema do outro. Agora o que eu faço para o outro passa a ser problema para mim. E aí, quando eu faço bem para o outro, aí sim a gente está, né, na jornada que a espiritualidade pede para nós. A felicidade depende exclusivamente de cada criatura, brota da sua intimidade, depende do seu interior, como ensinou o nosso amado Mestre Jesus. E aqui está onde que a gente pede a questão da felicidade. Então, felizes são os que choram porque serão consolados. Né? Quem que chora aqui na Terra? Quem está passando por esse processo de evolução, né? Quem está superando as suas dificuldades, quem está espiando as provas, né? E tendo ali as expiações. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Quem que é manso aqui? Né? Aquele que entende aquela
situação, aquele que dá a outra face, né? Esse é o manso que vai ter a herança na terra. Né? Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, né? Que têm fome do conhecimento, do aprender as lições de Jesus. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a misericórdia. Né? Aqueles que perdoam, aqueles que agem ali sem o seu orgulho, sem o egoísmo. Felizes os que têm coração puro, porque verão a Deus, né? Que purificam lá, não tem mais a maldade no coração. Felizes aqueles que procuram prover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Então, os que trazem, né, a palavra amiga, a positividade. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Então, aí que está a felicidade, aí que está o reino prometido. Né? O reino dos céus está dentro de vós. Então, quando a gente passa a ter essas ações, a gente vai, com certeza, ser feliz. Muito obrigado pela noite de hoje, que a gente consiga sair um pouquinho mais feliz daqui, sabendo que depende muito, mas muito das nossas ações, né, no nosso dia a dia. E não é de uma hora para outra, né? A gente tem que fazer um pouquinho de cada vez, ser melhor um pouquinho de cada vez, que aí sim, naturalmente, a gente vai conquistando a nossa felicidade. Que assim seja, gente.